Bom dia, paz. Vou contar uma história para vocês. Certa feita, um missionário chamado Luke, lá no interior da Nigéria. Ele era do campo, estava como uma vida cotidiana no campo, e de repente ele viu um grande pássaro voando sobre ele, mas muito alto. E ele primeiramente se assustou com aquele grande pássaro e correu para sua mãe, mas antes dele avançar para sua mãe, ele ficou pensativo com aquele grande pássaro. Até que Deus se apresenta para ele e disse: Luke, um dia você voará nações nesse grande pássaro. Aquele menino pobrezinho, missionário na Nigéria, agora avante e chega até sua mãe e diz: mãe, eu vi um grande pássaro hoje, e Deus falou comigo. Mas o que foi que Deus falou contigo, filho? Que eu voaria naquele grande pássaro. Meu filho, você está bem? Olha a nossa situação aqui na Nigéria. O teu pai não é nobre, você não é filho de um nobre, como que você vai voar nesse grande pássaro? Ele olha para sua mãe e diz: mãe, mas Deus prometeu. Alguns anos depois, esse missionário, já adulto agora, vem para o Brasil, casa-se com uma baiana, e ele, no relato do seu livro, ele relata essa história: quando eu era pequeno, Deus prometeu que eu viajaria num grande pássaro. Já viajei a nação toda nesse grande pássaro. Deus prometeu. E ele colocou uma frase crucial nesse livro, quando ele falou para a mãe: mãe, mas Deus prometeu. 2020 foi algo marcante em minha vida, porque por volta de outubro, Deus retornou ou trouxe à memória algumas canções ao meu coração, que eu ouvia quando tinha meus 15, 17, 20 anos. E todo dia eu acordava pela madrugada na mesma canção. Não sabia o que é que Deus queria. Talvez muitos não conheçam essa canção ou estas canções. E começou em outubro de 2020. Corrigindo, 2021. Aí toda noite eu colocava essa canção para dormir. Todo dia. Pela manhã acordava, ouvindo a canção. E pedindo a Deus que Ele queria com essa canção. E Ele trouxe à memória justamente as canções que eu ouvia quando eu tinha meus 15, 17, 20 anos. Isso tem 2 anos atrás, claro. E uma das canções que me marcou na época como um adolescente, de um cantor que veio do Texas, chamado Mark Sweet. E dentre muitas canções que me impactou, foi uma crucial chamada Deus de Pactos. Na época não conhecia nada de espanhol, mas eu ouvia aquilo, me encharcava, meus 15 anos. Volta a minha fala e diz: não conhecia nada de espanhol, mas quando aquele homem cantava, parecia que eu estava entendendo tudo que ele estava falando. A canção diz, traduzindo, que Deus de pactos, que guarda tuas promessas, que cumpre tua palavra, que guias meu destino. O cantante prossegue, refaz e diz: Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em sua palavra, por tua graça estou aqui. Então todas as noites Deus encharcava ou trazia à memória essas canções, dentre muitas, mas principalmente essa.
E quando eu comecei a pensar, Deus trouxe à memória algumas cenas, alguns cenários do texto sacro. E eu lembro que, como se fosse hoje, o primeiro personagem que veio à minha mente foi Abraão. Foi o segundo homem que Deus fez um pacto após Noé. Pacto é sinônimo de aliança, contrato. Quando Deus faz um pacto com o homem, um novo ciclo se inicia. Sejam os termos que nós conhecemos como pacto, sejam na língua antiga, o hebraico ou o grego, ambas têm essa origem de um pacto entre Deus e os homens. No hebraico, brit, no grego, diatek. Ambas as palavras caminham juntas num tempo distante, claro. Na teologia sistemática nós estudamos alguns pactos. Há pelo menos 8 pactos de Deus para com os homens. Há pactos condicionais e há pactos incondicionais. O primeiro pacto foi condicional, foi o pacto que nós conhecemos na teologia como pacto edênico, foi no Éden. Deus colocou uma condição, mas os outros 7 pactos são e continuam sendo incondicionais. Pacto mosaico, pacto davídico, pacto abraâmico, noético, o pacto do Novo Testamento, por exemplo, incondicional. Mas na janela bíblica sempre aponta para o pacto entre Deus e os homens. Ou seja, no pacto condicional, significa que para Deus cumprir sua parte, a humanidade deve cumprir a sua primeira. Mas na incondicional, quando Deus faz um pacto com o homem, Ele cumpre independente. Ele vai cumprir. Na Bíblia está repleto de passagens, a começar pelos livros poéticos, os Salmos, por exemplo. Salmo de número 89, versículo 34 diz: não violarei minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus não muda os seus pactos. O mesmo salmista agora no Salmo 105 vai dizer: Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações. O segundo livro de Reis vai dizer: mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 23. E não posso esquecer também no Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, que nos diz: nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Isaías capítulo 54, versículo 10 diz: embora os montes sejam sacudidos, as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Com esses versos, quero afirmar que Deus, quando faz um pacto com o homem, Deus não muda o pacto. E a temática desta manhã começou em outubro de 2021, por isso a temática é Deus de pactos. Aí eu fui entender porque que Deus estava todas as noites ouvindo essa mesma canção. De toda a Bíblia, nós conhecemos toda a história concernente quando Deus falou com o homem. O primeiro homem, Deus não fala, ele só ouve a voz. Deus só vai falar quando ele vai descer, dentre muitas vezes, vai perguntar: onde você está? Mas quando Deus se apresenta para Adão, Deus não diz o CPF, a identidade, a carteira de motorista, não diz nada para Adão. Ele só desce, passeia e pergunta: onde estás? Para Noé,
que foi o primeiro homem, depois daquela corrupção de gênero humano completamente, um caos, diz o texto que Deus achou graça diante de Noé. Mas Deus não diz para Noé o CPF, o nome, a identidade, o passaporte. Agora, para o personagem central, capítulo 12 de Gênesis, nós vemos algumas características interessantes. O texto consiste e apresenta dizendo, versículo 1, capítulo 12 de Gênesis, do 1 ao 4, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Deus chega para Abrão também e diz: sai. Não tem nome, não tem CPF, não tem identidade. Ele sai. Dentre muitos deuses que foi ensinado a Abrão pelo seu pai Terá, que tinha literalmente acabado de falecer, Abrão conhecia muitos deuses da Mesopotâmia, que ele sai justamente dessa região. Muitos deuses ele já conhecera, mas teve um Deus que falou com ele. Isso que me chama a atenção, um Deus que fala. E ele não questiona e parte por uma terra que ele nem sabe para onde vai. Mas Deus não se apresentou para ele. Prazer, meu nome. Com licença, você pode? Onde está o livre-arbítrio nosso? Cadê o livre-arbítrio de Abrão? A grande sacada é que quando Deus entra com o propósito dele, acabou-se o livre-arbítrio. O propósito de Deus é maior que o teu livre-arbítrio. Talvez te assusta isso dentro de uma teologia pensante. O propósito de Deus chegou na vida de Abrão. E ele ouve a voz e parte. Para nós, se Deus chega para você e diz isso, a primeira coisa que nós falaríamos era o quê? Mas para onde eu vou? Vou ter alguma ajuda financeira para ter o sustento? Que Deus, desculpa a expressão, que Deus louco é esse? Chegou para um homem não de 15 anos, de 17 anos, porque o percurso que ele nem sabia que iria percorrer, duraria 25 anos. Deus só pediu para ele sair, mas não falou: Abrão, são 25 anos, tá? Fique tranquilo, 25 anos, vai cumprir tudo. Deus não falou nada para ele. Aos 75 anos, Deus chega para este moço, jovem senhor, e diz: sai. Mas Abrão é um hebreu. E ele está ouvindo a voz não de um Deus mesopotâmico. A história diz que na Mesopotâmia, principalmente na cidade que nascera, posteriormente vários arqueólogos descobriram algumas cenas interessantes, cenários. Saneamento básico, mas o que me chamou mais atenção foi que muitas escolas já tinham nesse ambiente. E sabe qual era a perícia de Ur? A matemática. O sistema cuneiforme vai em várias tabuinhas encontradas em Ur. Daí você percebe o diálogo entre Deus e Abrão, em algumas cenas peculiares. Então, no que tange a esse Deus de pactos,
nós temos algumas lições, eu quero trazer nesta manhã para os irmãos. 3 verdades sobre esse Deus de pactos. Abraão mal sabia que demoraria 25 anos. Ele, como hebreu, essa voz é diferente, inquestionável. E a maneira como Deus se dirige para ele é a mesma que Deus lá na criação diz. Na língua hebraica nós temos 2 verbos que se embaraçam, se confundem. Na língua portuguesa nós temos verbos que aparentemente são sinônimos. Quando eu digo na língua portuguesa, eu falei e eu disse, são sinônimos. Quem te falou? Ele que disse. Quem te disse? Ele falou. Mas na língua hebraica, esses 2 verbos são antagônicos, não se misturam. O verbo que Deus se apresenta para Abraão, não é o verbo ledaber, falar. Ledaber no hebraico significa falar, mas eu não me responsabilizo com a minha fala. Contudo, o verbo que Deus se apresenta para Abraão, e ele é hebreu, ele entende. Para nós não faz sentido, mas para um hebreu faz todo sentido. Deus chega e diz, Vaiomer, Avraham, Leleha. Vaiomer em hebraico, vem do verbo lemoro, significa dizer com responsabilidade, assinar o que está sendo dito. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Sai, eu assino o que eu estou falando, ou melhor, o que eu estou dizendo. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Sai, eu assino embaixo. Ou seja, todo cuidado que vem de Deus. E ele sai, ele entendeu. Foi o mesmo verbo que diz lá em Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus, costumo dizer que Deus não fala, Deus diz. E esse homem agora vem, ele não tem o nome de Deus, mas vai ser o primeiro homem que Deus vai dizer quem ele é. Deus não se revelou para Adão, Deus não se revelou para Noé, mas Deus se revela para esse homem aqui. A história da humanidade, dos pactos, embora Noé venha antes, mas a revelação crucial sobre quem Deus é com Abraão. A primeira verdade que eu quero destacar aqui nesta manhã é que o Deus de pactos tem responsabilidade com sua palavra. Deus, quando fala para Abraão, sai, Deus está tendo responsabilidade com sua palavra, com a palavra própria dele. Deus, quando criou o mundo, Deus teve responsabilidade com sua palavra, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação. A responsabilidade de Deus. Contudo, pertence a nós o cumprimento dessa responsabilidade. Dentro dessa responsabilidade de Deus, precisamos obedecer a sua palavra. Porque se eu rasgasse o versículo 4 de Gênesis 12, não faria sentido. Porque no versículo 4 do capítulo 12 de Gênesis dizia, Abrão partiu. Ou seja, dentro dessa responsabilidade de Deus, precisamos obedecer sua palavra. Ou seja, Abrão parte, ele obedece a palavra de Deus. Ele obedece essa voz incomparável de Deus. Diz o versículo 4, e Abrão partiu, pois Abrão, como lhe ordenara o Senhor, ou seja, ele obedeceu a sua palavra. O grande problema de Abrão foi que Ló foi junto. Deus não falou para Abrão, sai da vida de Ló. Abrão sabia que a promessa, havia algo para a vida dele. Ele obedeceu sua palavra. E Abrão passou pelo menos
algum tempo andando com Ló. É interessante que Ló, em hebraico, significa para ele, consigo. Ló estava literalmente andando com um egoísta ao lado. Até que houve uma confusão entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Tem amizades que aparecem. Que você não sabe de onde veio. Torna-se teu amigo. Torna-se seu parceiro. Você até levanta a mão e diz, yes. Ló foi um desses personagens que apareceu na vida de Abrão. Tudo bem, está com ele, Abrão passa a cuidar dele, mas o nome é significativo. E houve uma confusão entre os pastores e Abrão decide se separar. Como que ele iria frutificar na terra? Com o egoísmo. Afinal, Ló é para ele, para si, consigo. E eles se separam, capítulo 13 de Gênesis, eles se separam. A confusão. Quem decide separar é justamente Abrão. Mas o que está na mente de Abrão, sem saber a direção, não direção humana, o tempo, ele não sabia de nada. Se ele soubesse a história que duraria 25 anos, da promessa à conclusão, seria fácil. Mas reparou que cada um de nós, Deus deu uma promessa? Mas não falou o dia, a hora, não falou. Por que ele não falou? Vamos aprender nesta manhã. Por que ele não falou o dia, a hora? O fato é que, dentro dessa responsabilidade, Deus, nós precisamos obedecer sua palavra. Abrão partiu. Diz, partiu Abrão. A segunda verdade que eu quero destacar aqui sobre esse Deus de pactos, e eu quero que você prestasse bastante atenção nesse segundo ponto, é que o Deus de pactos não está preso ao tempo humano. O Deus de pactos não está preso ao tempo humano. Quando eu falo tempo humano, eu estou falando do Cronos. Cronômetro, cronológico, aquilo tudo certinho. Dia, são quantas horas? São 10 horas, 11 horas e 28 minutos. Deus, ele não está preso ao tempo humano. Versículo 4 que nós lemos diz, no final, diz que tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Como Deus te olha? Quando Deus olhou para Abrão, Deus não viu 75 anos. Quando Deus olhou para Abrão, Deus viu o cumprimento da promessa. Quando Deus olha para você, Ele não olha a sua idade, Ele olha o cumprimento da promessa. Deus não está preocupado com a sua idade, se você tem 5 anos, 6 anos, 100 anos, 40, não. Ele olha para você, repito, Ele vê o cumprimento da promessa. E nem você pode impedir o cumprimento da promessa, não fique assustado. Porque é uma promessa incondicional. Deus está mostrando para Abrão, nos miúdos, sem ele saber, que havia uma promessa incondicional para Abrão. Quando Deus olhava para Abrão, não via com a idade cronológica, com essa idade do Cronos. O que Deus queria é romper a mente do Cronos que existia em Abrão, e colocar uma outra mente, a mente Kairos, um tempo de qualidade. O Deus de pacto, através da sua palavra, começa a trazer a memória a ele. Esse homem prossegue. Capítulo 3, quando nós falamos, se separa de Ló. Depois mal sabe ele que vai virar um intercessor, orando por Ló, com relação a Sodoma e Gomorra, vai ser destruída. Mas o fato curioso é que, pensem vocês comigo, o homem que tem 75 anos, vai cumprir uma missão, Deus não se apresentou até então para ele,
ele só ouviu uma voz inconfundível. Ouviu desse Deus um vocábulo que ele entendia muito bem. A vida dele prossegue até que ele está com seus... Passaram-se alguns anos. E aí bate a dúvida. A dúvida que bate em cada um de nós. Pô, Deus prometeu que era acontecer minha posteridade, seria gigante. Aí ele para um pouco, reflete e diz: será que vai ser meu servo Eliezer, o Damasceno? Aí Deus traz a memória para ele. Capítulo 15 vai dizer: Deus respondeu, Senhor Deus. Respondeu Abrão: Senhor Deus, quem me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora. Olha só a lição de Deus. Ele pega na mão de Abrão e diz: vamos até fora, vamos passear comigo. A primeira coisa que Deus faz é olha para os céus. Olha para os céus e conta as estrelas. Aí Deus diz, vírgula, se as pode contar. Você está falando com Abrão, sabe quem é Abrão? Perito em matemática. Conta como ninguém, na cabeça. Meu pai faz cálculos na cabeça. Pensa Abrão que nascer em Harã, a cidade da matemática, no que se refere ao sistema que foi posteriormente descoberto, as tabuinhas cuneiformes. O cara sabia de matemática. Deus sabia com quem estava falando. Conta as estrelas, Abrão, se as podes contar. Deus está se apresentando dizendo: eu sou um Deus eterno, onisciente, que conheço tudo. Dentro dos atributos de Deus nós temos algumas categorias. Os atributos comunicáveis, aqueles que Deus se deixa comunicar, como amor, santidade, justiça. Mas temos atributos incomunicáveis, que Ele não se deixa se comunicar, como onisciência, onipotência, onipresença, infinitude, eternidade. Deus, nos miúdos, está se mostrando aos poucos para Abrão, mas vai chegar um momento que Ele vai se apresentar quem Ele é de fato. Disse-lhe mais, versículo 7, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Deus está dizendo: Abrão, lembra de onde eu te tirei, Abrão? Ele está com dúvida. Ele está caminhando, Abrão, ainda com Deus Cronos dentro dele, a mente Cronos. Ou seja, o Deus de pactos não está preso ao tempo humano, mas dentro da mente de Abrão ainda caminhava o Cronos. Cronos é o tempo da dúvida, das incertezas. Será que vai dar certo? Será que é hoje? Deus só vai mudar o nome dele 24 anos depois. Deus só vai mudar a identidade desse personagem, Abrão, 24 anos depois. É um processo. A caminhada cristã é um processo. Deus chega um momento, capítulo 17, que Deus vai chegar para ele e vai se apresentar de uma forma diferente como as outras. Repito, Abrão foi o primeiro personagem que Deus falou quem ele é. Capítulo 17 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, ou seja, 24 anos após a promessa, apareceu o Senhor. No capítulo 12, ouviu a voz. No capítulo 17, apareceu o Senhor. São coisas distintas. Apareceu o Senhor e disse. Ele aparece e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Deus se revelou para Abrão dizendo: eu sou o grande El Shaddai. Abrão, você pode conhecer muitos deuses da Mesopotâmia, mas eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É a tradução que chegou até nós. Só que ele é hebreu, ele já ouviu falar do seu pai Tera, do grande El Shaddai. Dentre muitos deuses, o El Shaddai foi proclamado, que era um dos títulos para esse Deus, o grande Eu Sou. E El Shaddai, trocando em miúdo, significa, a palavra Shaddai significa mama, peito. Ele está dizendo ao pé da letra: Abraão, eu sou o Deus que te alimenta, que te sustenta, que te renova. Os nutrientes de vida saem de mim, não dos deuses da Mesopotâmia, não dos deuses pagãos. O nutriente necessário para o teu crescimento espiritual brota de mim, gera de mim, é inerente a mim. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele ouve isso, complementa o texto, diz: anda em minha presença e ser perfeito. Nós só andaremos na presença de Deus quando nós falarmos para Deus: Deus, Tu és meu alimento. É como se Deus pegasse Abrão, colocasse no peito dele e disse: o alimento sai de mim, brota de mim, é gerado de mim, é inerente a mim. E ele faz 99 anos, e quando ele entende isso, e diz: agora o teu nome não será mais Abrão, o nome de Sarai será Sara, o teu será Abraão. Farei de ti uma grande nação, crescerei tua posteridade. A história nos relata em versos seguintes que ele continua com dúvida. Deus muda o nome, mas ele continua com dúvida ainda. Que coisa! O homem que seria conhecido como pai da fé tem dúvidas. Mal sabia Abraão, agora mudado o nome, e Deus traz à memória isso à vida dele, muda o nome de Abram para Avraham, e coloca uma das consoantes cruciais no nome dele. A consoante Re, na língua hebraica, faz parte dos títulos para Deus, que são dados para o Senhor. Ele prega uma única consoante, de Abram para Avraham, e coloca no centro. Só que quando eu junto a palavra Ram, significa importante. Av, pai. Ram, importante. Só que tem um Re no centro. A palavra, a consoante Re, como a língua hebraica é consonantal, faz parte uma das consoantes do tetragrama de Deus. Ele é hebreu, ele sabe, para nós não faz sentido. Traduzindo aqui para os irmãos, o que Deus está dizendo: olha, a sua posteridade vai bombar. A linguagem de Deus no século 21, vai fluir, mas só vai ser importante quando eu estiver dentro de você. Se eu estiver dentro de você, da tua história, essa nação será importante por causa, e você vai ser uma bênção. Mas é eu dentro de você, comandando a tua história. E Deus muda o nome, mas por que tanto tempo? A pergunta é: por que 24 anos já se passaram e ainda não cumpriu? Por que tanto tempo? É a pergunta que fazemos. Porque entre a promessa e a bênção enfrentaremos as dúvidas. Entre a promessa que Deus fez e a conclusão e a bênção que Deus já vai concluir na sua e na minha vida, enfrentaremos as dúvidas. A estrada das dúvidas temos que passar, infelizmente. O que Deus quer fazer nesta manhã de nós é tirar o Cronos e projetar o Kairos em nossa mente.
O Cronos é da terra, o Kairos é do céu. É por isso que séculos depois, Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz: pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. É por isso que Deus fala para Abraão depois, diz assim: olha, eu sou o grande El Shaddai, anda em minha presença, é perfeito. Ele está falando de santidade para Abraão. Santidade é do Kairos, o pecado é do Cronos. A dúvida te impede, a dúvida bloqueia. E se você quiser se desligar do Cronos, é como se Deus estivesse falando para Abraão agora, se você quiser se desligar do Cronos, só tem uma maneira: ande em minha presença e ser perfeito. Dúvida, será que é verdade? Será que vai dar certo? Faz tanto tempo, isso pertence ao Cronos. Pessoas que andam no Cronos têm doenças crônicas. Como tem pessoas com doenças crônicas porque andam no Cronos? Deus prometeu, mas Deus não falou o dia, a hora. Mas Deus prometeu. Pense como o missionário Lucas: mãe, mas Deus prometeu. Se Deus prometeu, acabou. O cara está com 99 anos. E é interessante que ele diz: anda. A palavra andar aqui, Rit Halé no hebraico, significa ande segundo os meus propósitos. Abraão, agora você vai entender que você vai andar agora segundo não os teus propósitos, segundo o teu conhecimento da Mesopotâmia. Você é um expert na matemática, mas é muito bom, você conhece tudo da Mesopotâmia, você conhece tudo, mas você vai agora andar segundo os meus propósitos. Anda em minha presença. O que eu preciso descobrir para montar esse quebra-cabeça? Deus está montando um quebra-cabeça da tua vida agora. Talvez esteja tudo desmontado. Deus está montando, ajustando. Ele está pegando, ajustando o quebra-cabeça. Tem quebra-cabeça com muitas peças, tem quebra-cabeça com poucas peças. Como é que está o seu quebra-cabeça? Mesmo com a troca dele, nós sabemos, ele continuou com dúvida, até que Deus vai mudar o nome, ele continuou com dúvida. No tempo de dúvidas e incertezas, o Deus que amamenta chegou na vida de Abraão. O El Shaddai, aquele que nutre. E agora ele está com 99 anos, são 24 anos esperando a promessa do Eterno. Aí você vai aprender comigo nesta manhã. É o momento que Deus vai cantar para Abraão. Houve um tempo que Deus cantou para um homem. Ele vai cantar para Abraão. Diante de tantas dúvidas, tantas incertezas, quantos questionamentos, será? Vai ser ele? Eu estou velho, mas como? A minha esposa, ela riu, e aí aconteceu toda aquela história que nós conhecemos. É como se Deus estivesse cantando para ele. Fica tranquilo, não se desespere. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espere, mantenha calma, não perca a fé. Fica tranquilo. Deus está dizendo esta manhã para mim e para você: fica tranquilo. Deus está providenciando o quê? Um sorriso para você. Deus providenciou um sorriso no meio do caos de Abraão. Haja visto que Isaac significa sorriso. Deus providenciou um sorriso. Fica tranquilo. Tenho certeza que Deus me colocou nesta manhã para dizer, para você ficar tranquilo com a promessa dEle. Não é o tempo, é a espera. A ordem sempre foi esperar. Capítulo 21, versículo de 1 a 5, diz que no tempo determinado, Deus cumpriu o que havia dito. Olha que interessante. Capítulo 21, diz que Deus no tempo determinado, diz, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara, versículo 2 do capítulo 21, ou seja, no tempo determinado.
Eu amo essa expressão, no tempo determinado. No tempo determinado. Agora a pergunta é, qual é o tempo determinado para a sua vida? Para a minha vida? O tempo de Abraão foi de 25 anos. Porque aqui, no capítulo 21, ele já está com 100 anos. 25 anos esperando a promessa. Houve homens que passaram por um tempo de Deus. Por exemplo, Simeão, o sumo sacerdote, no templo, tinha um projeto de Deus. O Espírito Santo aparece para ele: Simeão, você não vai morrer enquanto você não pegar o Cristo. Esse homem já tinha por volta de quase 100 anos de idade. Juntamente no tempo tinha Ana, 84 anos, profetiza. Mas quando esse sumo sacerdote pega a criança, ele diz: hoje se cumpriu, eu posso partir. Deus me leva, porque hoje se cumpriu o que o Senhor havia dito. Ele teve um tempo de espera. Ana profetiza, com 84 anos, começa a anunciar Jesus para todo mundo. Você pode ver o relato em Lucas 2, a partir do versículo 25. Houve um tempo de espera para Simeão. Houve um tempo de espera para Ana, profetiza. Houve um tempo de espera para Caleb. 40 anos ele está lutando, batalhando. Mas houve um tempo da conclusão da promessa. 45 anos se passaram, ele chega: ô Josué, meu camarada, eu tenho promessa de Deus. Eu estou com 85 anos, 45 anos se passaram. Lá em Números houve uma promessa. Agora eu chego aqui, mas eu estou tão forte. Quando eu tivesse, como se eu tivesse com 40 anos. 45 anos, Caleb esperando a promessa. Mas cumpriu-se a promessa. Mas ele passou por muitas dúvidas também. É difícil tirar a mente Cronos. José, por exemplo, 17 anos ele teve um sonho. Foi contar para sua família, amiguíssima dele. Todo mundo adorou o sonho dele. Bateram palma e tudo para ele. Venderam ele. Fizeram tudo que tinha que ser feito com ele. Mas Deus tinha um pacto com ele. E quando Deus tem um pacto, Ele vai até o final. 13 anos se passaram, se tornou governador. 13 anos para cumprir a promessa. Eu não poderia esquecer de Jesus Cristo. Até Jesus esperou um tempo. Até Jesus tinha que controlar o Cronos. Ele é o Kairos. O Cronos morre diante do Kairos. Certa feita Maria chega diante dele, acabou o vinho, fez tudo, vai, bomba agora. E Jesus: ainda não é chegada a hora, não é chegado o meu tempo. João capítulo 2, quando Deus multiplica a água para o vinho. Ainda não, Jesus esperando, ensinando a nós sobre esperar. O foco aqui nesta manhã é: espere o tempo certo. A promessa não está atrasada, é o tempo ainda que não chegou. São janelas diferentes. Jesus ensinou os discípulos, sabe o quê? Esperem, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Esperem, esperar é a ordem de hoje. Jesus ensinou sempre os discípulos, mas eu quero destacar para nós concluirmos aqui, mas também teve pessoas que não souberam esperar.
se encharcaram, não do Kairos, mas do Cronos. 2 exemplos para nós entrarmos na conclusão. Primeiro, Arão e o povo. A ordem não foi para que eles fizessem um bezerro. Eles não souberam esperar, perderam a bênção. Aí Deus fala, já avisou já para Moisés, mas desce lá que o teu povo, não é mais meu povo, o teu povo está lá. É o teu povo com a mente Cronos ainda. Se você anda no Kairos, você sabe esperar, você não reclama. Não está demorando, eu estou esperando. Segundo exemplo, Saul. A ordem foi para ele ficar tranquilo, que naquele dia, naquela hora, só que ele não esperou. Ele faz coisas horríveis, Saul. E quando Samuel chega, o que você fez? Ele rasga o manto de Samuel. E naquele rasgar, o estilo do profeta foi olhar, assim como tu rasgaste o meu manto, Deus rasgou a unção que está sobre você. Saul não soube esperar. Se você espera, tem a aprovação de Deus. Se você não espera, não tem a aprovação de Deus. Último ponto, para nós concluirmos. O Deus de pacto pede o tudo de Abraão. Ele pede tudo. Agora ele está feliz, brincando com Isaac na casa, cantando as musiquinhas para ele, contando a história. Eu fico pensando nas gargalhadas de Abraão com Sara. A Sara, você riu, lembra que você riu? Deus é brincalhão, hein? Ele colocou o nome do nosso filho de sorriso. Eu fico pensando na brincadeira de Sara. Ele com 100, ela com 90, já. A brincadeira dos dois. Isaac, sabe como que você nasceu, cara? Você nasceu de uma grande dúvida. E Abraão contando a história, imagine você, Abraão, contando a história. Isaac, já um jovem, ouvindo aquilo. Aí Abraão contando, Isaac, um dia Deus falou comigo. Outro, ele apareceu para mim e se apresentou como Deus que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu quero te falar desse grande El Shaddai, Isaac. Tu acredita, Isaac, que eu ri também? Sua mãe até riu, mas falou que não riu. Mas sabe uma coisa? Pai, mas meu nome não é Isaac? Isso, o teu nome é Itzhak. Sorriso de Deus. Deus preparou um sorriso para mim, Isaac. E o meu sorriso foi através da seu nascimento. E ele vai dar o tudo, depois está todo mundo feliz, todo mundo celebrando. Aí Deus chega, capítulo 22, Deus chega para Abraão e diz, depois dessas coisas, depois de todas essas coisas passadas, o texto começa, o escritor diz, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, ou seja, toma teu sorriso, esse sorriso que você o estima, e vá à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus está dizendo assim para Abraão, Abraão, eu quero agora o teu todo, eu quero tudo que você tem. Será que Deus é injusto te dar um sorriso e tirar o sorriso? Parece uma loucura. Deus é louco, te deixar alegre e te deixar triste? Não, Ele não é louco. E Ele chega nesse versículo, desse capítulo 22, e você não vai ver Abraão falando nada, ele só vai. Por que ele só vai? Porque só dá o tudo quem tem um todo de Deus. Só dá o tudo para Deus quem tem um todo. O todo é Deus. Deus pede o tudo. O todo é Ele. Quando você tem um todo dele e Ele te pede o tudo, você dá, porque você tem um todo. Você tem um todo de Deus? Quando Deus te pediu tudo, se você tiver o todo dele, você dá o tudo. Tudo que você tem. Qual o seu tudo? Você quer de verdade o todo de Deus? Aí Abraão canta para Deus. Abraão ouviu cantar de Deus.
fica tranquilo. Agora Abraão canta para Deus. E a canção que ele cantaria: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É bom cantar com os batistas, né? Lembrar essas canções. Qual é a canção que você vai cantar para Deus? Tudo. Ele agora passou a cantar e viver a canção. Abraão não era aquele cantante, pastor Claudio, que só cantava. Porque tem pessoas que só cantam, mas não vive a canção. Quantas canções nós cantamos nesta manhã? Quantas canções nós cantamos em casa, que só fica nas canções, mas não fica na vivência. Tudo entregarei é muito forte, Daniel. Tudo é tudo. Tudo é inclusive entregar a minha profissão, dizer: Deus, cuida de mim. Meus irmãos, só um parênteses aqui, é muito longo isso aqui, mas já estamos em conclusão. Mas, só para vocês terem noção, ele sai de uma cidade rica. Não pense que Ur era uma cidade das comunidades, lixo para todo lado. Não. Faça-se uma história, um pouco de Ur, vai perceber o que eu estou falando. Seria uma Grécia futura. Então ele sai de um lugar rico. Ele teve que largar tudo. E agora esse homem vai, não questiona, e ao terceiro dia ele ergue os olhos e viu o lugar de longe. 3 dias caminhando. Então disse a seus servos, versículo 5 do capítulo 22, esperai aqui. É como se ele dissesse: esperem aqui, porque eu já fui ensinado por um Deus que sabe esperar, que me ensina a esperar. Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo crucificado, e havendo matado, e havendo adorado, diz o texto, voltaremos para junto de vós. Ou seja, a fé de Abraão agora já não é mais o Cronos, é o Kairos. Ele caminha com o Kairos. A mente Cronos já não existe mais, agora é Kairos. Ele está dizendo que vai levar o filho ao sacrifício. Ele está dizendo que eu vou levar o filho à adoração. O sorriso foi devolvido. Na realidade, Abraão não perdera o sorriso nunca. Mesmo Deus tendo pedido o sorriso, ele continuou: tudo a ti entregarei. Eu queria te convidar a ficar de pé nesta manhã. Meu amigo visitante, meu amigo também que, crente, já está há alguns anos nessa caminhada. Nesta manhã eu apresentei para os irmãos um Deus de pactos. Um Deus que é plural, mas também é singular. Plural porque para cada um de nós tem um tempo de espera. Para Abraão, 25 anos. Para Caleb, 45 anos. Para Ana, profetiza, 84 anos. Para você e eu, tem um tempo. Não reclame do tempo.
o tempo não está demorando, diga para Deus: eu estou esperando. Esperar é a ordem. Não está atrasado, porque Ele nunca chega atrasado. A demora para você é o trabalhar mais de Deus. Ele está trabalhando mais por você. Até quando eu e você estamos dormindo, Ele trabalha, cuida do sono. O Deus de pactos, como diz a canção do Mark Sweet, em uma das partes ele diz, que guarda tuas promessas, que cumpre tua palavra, que guias meu destino. Nesta manhã Deus te conduziu aqui, para ouvir de um Deus de pacto. Eu não sei quantos aqui estão pela primeira vez, mas mal sabia Abraão, que a história dele seria repercutida até os dias de hoje. E o filho pergunta: pai, estou vendo tudo, mas falta alguma coisa. Onde está o cordeiro? E ele agora faz diferente. Deus não se apresenta para ele dando nome. Ele fala assim: agora eu vou dar um título para Deus. O nome dele será Adonai Jireh, o Deus que provê. No 17 Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora Abraão, nessa intimidade, diz: o nome dele também é Jireh, o Deus que provê. E quando ele chega no cume do monte Moriá, tem um cordeiro já preparado. Mal sabia ele que 2500 anos depois viria o grande Yeshua HaMashiach como cordeiro e morreria pela humanidade, numa aliança incondicional. É por isso que Jesus, na oração no Getsemane, diz: Deus, eu quero desistir, passa esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua, porque existia uma aliança incondicional de Deus para com seu filho. Esse Deus de pacto, meu amigo, te convida nesta manhã a entregar completamente a vida a Ele. Eu não sei o teu nome, eu não sei tua história, eu só sei e conheço um Deus de pacto, que quer fazer um pacto contigo, uma aliança contigo nesta manhã. E essa aliança que Ele estabelece nesta manhã, é uma aliança de sangue, por causa do seu Filho Jesus, que morreu, e hoje vive para sempre. Ele não está morto, ressuscitou, vive, está entre nós, e na pessoa do Espírito Santo, nos tem ajudado os conflitos da vida. Eu queria que você, meu amigo, colocasse a mão no seu coração, e eu vou fazer uma oração, e se você se sentir tocado, você repita essa oração. É uma oração de abrir o coração, uma oração de se entregar completamente a Ele. Você pode orar comigo, dentro de você, consigo mesmo. Querido Deus, obrigado pela mensagem, por entender que o Senhor é um Deus de pactos, um Deus de aliança. E nesta manhã eu entendi, Deus, eu entendi para romper com Cronos, esse tempo cronológico, e me apegar ao teu tempo, um tempo de qualidade. E eu quero abrir meu coração, entregar minha vida, reconhecer que o Senhor é meu Senhor, reconhecer que o Senhor também é meu Salvador. Eu quero abrir meu coração, entregar minha vida a Ti. Faz um pacto comigo, ó Pai. Eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor, para que a minha vida seja uma aliança contigo, uma aliança eterna. Por isso eu oro nesta manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei quantos aqui oraram comigo, mas se você orou, entendendo que Deus te convidou para fazer um pacto com Ele, entendendo que Deus está tocando no teu coração para se render aos pés dEle, eu queria só que você levantasse sua mão dizendo: eu quero esse Jesus, um Deus de pacto. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. Levanta sua mão também, fique levantado sua mão.
Fique levantado. Mais alguém? Quer que Deus faça um pacto contigo nesta manhã? Levante sua mão nesse ato. Levanta sua mão, quero ver você bem. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Um Deus de pacto. Aí agora eu estou entendendo porque que Deus em outubro de 2020 estava me dando as canções do Marcos Witt. Porque Deus quer vidas. Porque Deus quer pactos, mais pactos. Deus é bom demais. Um Deus que cumpre a sua palavra. Um Deus que nós também precisamos descansar em sua palavra. A você que está no caminho do Senhor por algum deslize, perdeu a confiança em Deus, eu quero te afirmar e reafirmar: Deus não esqueceu das promessas que fizera a teu favor. Não é a demora. Ele diz: espere no tempo, porque no tempo determinado Deus visitou Sara e não será diferente. No tempo determinado Deus vai te visitar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus seja louvado por tudo que aconteceu, porque tudo que aconteceu é para a honra e glória do nome dEle, não do nome de algum órgão, mas é o nome dEle que é glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém.